Senhor supremo. Ele está acima de todos. Barack Hussein Obama é o presidente mais poderoso do mundo, mas Deus está acima de Barack Hussein Obama. Eu não sei quem é a pessoa mais rica do mundo nesse exato momento, mas o Senhor está acima dessa pessoa. Ele é Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Assim como você vai numa prefeitura ou num órgão público e atrás do móvel está escrito propriedade do município, em todas as coisas, dentro de cada coisa, no DNA, na célula, no átomo, na estrutura, lá está registrado que tudo pertence a Deus. Amém. Mas por que será que as pessoas não reconhecem o Senhor das suas vidas? A palavra de Deus nos manda reconhecer quem é Deus como salmista. O salmista reconhece, dizendo que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Vejamos o que a Bíblia nos recomenda fazermos. Provérbios 3, verso 6. Leia junto comigo aqui na tela bem forte. Vamos juntos? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Só as mulheres agora. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Agora só os homens, bem forte, irmãos. Reconheça o Senhor. Então a Bíblia nos manda reconhecer o Senhor. Muita gente não busca Deus porque não reconhece que o Senhor é tudo isso. Porque se eu tenho a consciência que Ele é tudo isso que o Salmo 24, verso de 1 a 2 nos mostra, irmãos e irmãs, nós estaremos orando pelas madrugadas, nós estaremos jejuando pelo menos uma vez por semana, nós estaremos clamando a Deus, nós estaremos na presença dEle, no carro, na rua, antes de tomar decisão. Porque quando alguém reconhece o Senhor como Deus, ele não toma decisão sem perguntar para Ele. Ele se submete, ele vive em total dependência, em desprendimento, vive em humildade, entrega, tem desejo de estar perto do Senhor. Quantos concordam comigo? Digam amém. Quando alguém como salmista, e quando você vai ver a vida de Davi, você vê que ele era assim. Quando você começa a estudar a vida de Davi, quando você começa a aprofundar nas atitudes dele, você descobre isso, que Davi era um homem que verdadeiramente ele clamava ao Senhor, que verdadeiramente ele buscava o Senhor. Então ele não escreve uma frase de efeito, ele não faz uma oração bonita, ele verdadeiramente está dizendo que o Senhor é tudo, que o Senhor é o Deus vivo e todo-poderoso acima de todas as coisas. Uma das pessoas que tomou essa decisão na sua vida de reconhecer ao Senhor foi o apóstolo Pedro. Não é à toa que ele se tornou o líder do colégio apostólico. Não é à toa que Jesus confiou a ele a liderança dos apóstolos. O apóstolo Pedro era o líder dos apóstolos. Em uma ocasião, quando Jesus perguntou quem o povo dizia quem ele era, quando ele perguntou aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Veja só a resposta que Pedro deu a Jesus. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Vamos ver juntos o que Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou continuar agora a leitura. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quando um homem e uma mulher reconhece quem é o Senhor na sua vida, ele recebe uma autoridade espiritual sobre ele. Ele se torna alguém íntimo de Deus, alguém que tem sobre as suas mãos as bênçãos de Deus, a vitória de Deus, a chave de Deus para chegar aonde ele não poderia chegar por si só. Buscar a Deus é reconhecer, querido,
nesse sentido. Muitos não o buscam, pois ainda não reconheceram que o Senhor é Deus. Eu quero convidar você a todos os dias da sua vida a reconhecer que Ele é o Senhor acima de todas as coisas da sua vida. Romanos 10, 9 e 11 diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quer uma bênção de salvação? Não tem carro do ano que substitua a salvação. Não tem casa que você compre, construa, ganhe e substitua a salvação. Não há concurso público para a nossa região que é a vocação aqui. Não há concurso público em Brasília, irmão, que seja melhor do que a sua salvação. Quando você reconhece o Senhor na sua vida, quando você o coloca como Deus, como aquele que deve sentar no trono, não do universo, mas no seu coração, você recebe a salvação. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Mas em segundo lugar, a geração dos que buscam a Deus e que entendem que é tempo de buscar a Deus, eles fazem isso porque eles reconhecem a Deus, mas em segundo lugar, vamos dizer juntos, correspondem a Deus. Olha só o verso 3 e verso 6. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Vamos dizer juntos agora com o pastor. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Você tem correspondido ao Senhor na sua vida? Porque esse texto fala de correspondermos ao chamado de Deus. Quando despertamos para o tempo de buscar, quando nos tornamos uma geração de homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro, quando você deixa de ser religioso, quando eu e você deixamos a vida lá fora no mundo, abandonamos as velhas práticas, nós temos que ter um segundo passo após isso. Nós precisamos corresponder ao nosso Deus. Isso precisa ser dito aos irmãos e às irmãs. Assim como a sua família tem expectativas por você, assim como a sua esposa nutre expectativas por você, assim como o seu marido tem expectativas por você, assim como os seus filhos esperam algumas coisas de você, assim como os seus pais esperam algumas coisas de você, assim como o seu chefe espera algumas coisas de você, o Senhor também espera algumas coisas, meu irmão e irmã. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o Senhor tem expectativas a seu respeito? Que Ele espera algumas posturas da igreja, dos crentes da igreja, da liderança da igreja, de todos aqueles que servem a Deus nesse lugar. A geração dos que buscam a Deus querem a todo momento corresponder ao chamado de Deus. Querem a todo momento viver de modo agradável a Deus. Isso tem relação com santidade, irmãos. Isso tem relação com fazer a vontade de Deus. Quantos concordam com o pastor que é importante fazer a vontade do Senhor? Você concorda comigo? Quem concorda, diga amém. Amém. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Na antiguidade houve um rei que fez a vontade de Deus. E não é o rei Davi. Ele fez também. Mas eu me lembrei de um outro rei que fez a vontade do Senhor na sua vida. E interessante, Jean, que esse rei, ele foi extremamente usado e abençoado por Deus. Esse rei, e tudo que ele colocava à mão, Deus abençoava, Deus agia, Deus operava. Interessante no versículo que eu encontrei para compartilhar com vocês, Glória. Segundo Reis 18, 5 a 7, diz assim: Ezequias confiava no Senhor. Olha só o versículo aqui. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de seguir.
obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia, rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que seja rei, seja pastor, seja médico, advogado, professor, dona de casa, aposentado, vendedor, pai, mãe, filho, criança, jovem, adulto, idoso, eu e você temos que corresponder a Deus na nossa vida. Eu e você temos que viver a palavra de Deus. Eu e você temos que dizer sim para a vontade do Senhor e não para o nosso eu. Porque Ezequias foi abençoado à medida que ele correspondia a Deus. Então, se você hoje tomar a decisão de viver em santidade, de fazer a vontade de Deus, as bênçãos vão chover na sua vida. Deus vai te prosperar. Deus vai te fazer alguém diferente das outras pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão falar: esse camarada ele tem algo que eu não tenho. Essa pessoa aí, tudo que ele faz dá certo. Onde ele se coloca, as coisas prosperam, as coisas se resolvem, o nó é desatado. Porque você está no centro da vontade de Deus. Aí com você está a própria presença de Deus na sua vida. Quando que você vai acreditar nisso? Quando que você vai se entregar totalmente a isso? No dia que nós entendermos isso, irmãos, ninguém vai segurar você mais. No dia que você entender isso, a sua família vai ser a família mais abençoada dessa terra. Sobre corresponder, interessante isso que eu vou dizer a vocês. Quando correspondemos a Deus, nós desfrutamos das bênçãos de Deus. Repita isso comigo: quando eu correspondo ao Senhor, eu desfruto das bênçãos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele procura pessoas que correspondam. Ele quer encontrar na terra homens e mulheres que fazem parte da geração, no verso 6 do Salmo 24, das pessoas que buscam ao Deus de Jacó, das pessoas que adoram ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Charles Spurgeon, sobre o Salmo 24, ele diz que o Salmo 24 consiste em 3 partes. Interessante que esse pastor já falecido lá do século XIX diz. Ele diz que a primeira parte do Salmo glorifica o verdadeiro Deus e canta o seu domínio universal. E foi o que eu disse: reconhecer quem é o Senhor. Segundo, descreve o verdadeiro Israel de Deus, aquele que pode ter comunhão com Ele. E terceiro, retrata a subida do verdadeiro Redentor, que abriu as portas do céu para a entrada dos seus eleitos. Mas eu quero me ater à segunda colocação de Charles Spurgeon. Ele diz que os versos que nós estamos meditando agora aqui na tela, do Salmo 24, quando eu li aqui para os irmãos e para as irmãs, os versos 3 a 6, eu li para você versículos que mostram o verdadeiro povo de Deus. Quem é o verdadeiro povo de Deus? São aqueles que têm mãos limpas e coração puro. São aqueles que abandonam o pecado e vivem para a glória de Deus. São aqueles que entendem que mesmo no mundo não são do mundo, que mesmo vivendo no Brasil, no século 21, mesmo vivendo numa época em que não há valores, não há mais regras, não há mais princípios, mas nós vivemos os princípios, nós vivemos os valores, porque eu e a minha casa servimos a Deus. Eu e você somos de Deus. Eu e você fomos marcados pela cruz de Cristo. Eu e você não podemos fugir de Deus. Eu e você sabemos o que aconteceu com Jonas. Eu e você sabemos o que aconteceu com tantos homens e mulheres que disseram não, que viraram as costas, que rejeitaram. Então eu e você só temos uma alternativa nessa noite: correspondermos ao chamado de Deus. Diga: Senhor, eu estou aqui para te servir. Senhor, eu estou aqui para te obedecer. Nunca esqueça: santidade não é opção.
Santidade é estilo.